meditar um pouco no Salmo 20. Salmo 20, que é um salmo que é muito conhecido, normalmente na nossa igreja, né? É muito conhecido porque é muito recitado, é muito lido, mas é um salmo que tem uma mensagem muito oportuna. Então ele começa assim, Salmo 20. É um salmo de Davi, né? Nem todos os salmos são de Davi, mas este é de Davi. Vou ler aqui. Jeová te ouça no dia da angústia. Jeová te ouça no dia da angústia. Está traduzido em português assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. Mas essa tradução Senhor, ela no caso aqui, ela não cabe tão bem assim, né? Porque Jeová te ouça no dia da angústia, ou Yahvé te ouça no dia da angústia. A verdadeira pronúncia do nome de Deus é possível que ninguém saiba, né? É possível que os judeus perderam a pronúncia ao longo dos séculos, e aí, já que o hebraico antigo era somente constituída de consoantes, né? Então ele sabia a pronúncia decorada, o tetragrama sagrado, né? Mas vamos adotar Jeová ou Yahvé ou tantas outras pronúncias que hoje alguns têm falado aí. Eu acredito que a pronúncia correta, perfeita, ela nesse caso aqui não importa, né? Então, Jeová te ouça no dia da angústia. E quer dizer que isso aqui está no Antigo Testamento, né? Eu continuo a dizer o seguinte: existe uma diferença entre os dois testamentos. Apesar que tudo é a palavra de Deus, todavia são dois testamentos, duas alianças. Por isso que é a velha aliança, o Antigo Testamento, a nova aliança, o Novo Testamento, são duas leis, né? Então, como está no Antigo Testamento, tem toda uma linguagem, tem toda uma ótica, uma cosmovisão, né? Essa expressão que ele está usando. Davi está dizendo isso aqui, né? Jeová te ouça no dia da angústia. Nós os cristãos não diríamos isso, nós diríamos outra coisa, né? Mas na frente eu vou dizer o que é. Alguns irmãos já sabem. Então, o dia da angústia, por isso que eu falei que nós estamos vivendo aqui nos últimos dias, e que Paulo disse que são dias penosos, trabalhosos, difíceis, né? E aí eu quero dizer que a palavra dia, ela pode não significar literalmente dia mesmo, como nós conhecemos hoje, de 24 horas, né? Dia aqui pode ser um período maior do que um dia de 24 horas. É isso. O dia da angústia. Jeová te ouça no dia da angústia. Eu diria que o dia da angústia chegou para o mundo todo, né? Porque esse tema aí, essa experiência de pandemia que nós estamos vivendo no mundo hoje, é um dia da angústia. É um dia da angústia. Pessoas estão morrendo mesmo, né? Então o negócio é sério mesmo, né? Milhares e milhares de pessoas já morreram. No começo eu não estava assim acreditando muito, mas hoje, por acaso hoje, eu estive num hospital de campanha e vi com meus próprios olhos pessoas morrendo, e pessoas passando mal, e pessoas, né, com falta de ar. Então, um cenário desolador, de dar pena. Eu já estou orando já há muitos dias por todos que são acometidos, né, por essa pandemia. Então, mas Davi disse: Jeová te ouça no dia da angústia. Às vezes o dia da angústia atinge só nós mesmos pessoalmente. Às vezes ele pode atingir a nossa família, ou pode atingir a nossa cidade, ou pode atingir a nossa nação,
ou pode atingir o mundo todo, como é o caso hoje, né? Apesar de que esse dia da angústia mundial não descarta o fato de que pessoas estão vivendo dia da angústia pessoalmente, familiarmente, né? E por aí vai. Então quero dizer que o dia da angústia, eu pegar a concordância bíblica aqui, esse dia da angústia, ele está em vários lugares da Bíblia. Por todo lugar o dia da angústia está registrado, né? Mas eu quero ler um texto do Novo Testamento agora, pela ótica do Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, né? Efésios capítulo 6, Efésios 6:13, aonde ele diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Agora, esse dia mau aqui é o dia da angústia, né? Aquele para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, nós já sabemos que o contexto de Efésios capítulo 6 é um contexto de guerra espiritual, né? Um contexto de guerra espiritual, um contexto de luta com demônios, luta com príncipes. Paulo diz assim: não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí que ele fala desse dia mau, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Resistir no dia mau. Eu já, estudando esse texto aqui, eu cheguei à conclusão que a armadura de Deus é o Espírito Santo, né? Porque a palavrinha-chave que aparece aqui é revestivo, né? Verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus. A palavrinha-chave da interpretação que é revestivos de toda a armadura de Deus. E aí eu lembro que quando Jesus, em Lucas 24, Jesus diz assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Lucas 24, 49. Revestido de poder. A palavrinha aqui, revestido de poder, naturalmente é o Espírito Santo, né? Revestido do Espírito Santo. Eu lembro também que a respeito de Gedeão, diz o texto lá de número 6 assim: o Espírito do Senhor revestiu a Gedeão. Então a palavrinha revestir aqui, ela está conectada com o dia mau, né? Que é o dia da angústia. E o dia da angústia é o dia quando nós somos atacados por Satanás. Nós somos atacados pelos demônios. Não importa quem Satanás esteja usando. Pode estar usando pessoas, pode estar usando nações, pode estar usando seja o que for, mas ele que está por trás. Então, esse é o dia mau. É a hora do ataque que vem contra nós, né? É a hora da guerra espiritual. Pode até ser guerra física também, né? Então, esse é o dia da angústia. Todavia, onde aparece o dia da angústia ou o dia mau, o contexto é sempre de oração, né? Nesse caso aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 6, verso 18, Paulo diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E quando Davi diz no Salmo 20, Jeová te ouça no dia da angústia, quando ele diz te ouça porque você está falando na oração, né? Então, onde aparece o dia da angústia, sim, no dia da angústia você está orando, né? Você está orando, e aí porque você está orando, Deus está ouvindo. Eu vou ainda citar mais um versículo que está no segundo livro de Reis, capítulo 19, aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 19, que fala da oração do rei Ezequias, diz assim:
Vê aqui, capítulo 19, verso 2. Então enviou Eliaquim o mordomo, Sebna o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, aqui é o dia da angústia, né? De vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. E, naturalmente, esse dia da angústia, né? Os inimigos estavam cercando Ezequias, aqui eram inimigos físicos, né? E que ele depois venceu através da intervenção divina, porque ele orou, o profeta Isaías também orou e tal, né? Dia da angústia. Ainda tem o Salmo 59, e aqui o Salmo 59 que fala do dia da angústia. Ele diz assim, que é um salmo de Davi também, Salmo 59, 16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. No dia da minha angústia, Davi novamente falando aí do dia da angústia dele. Então, o dia da angústia está associado com o ataque do poder das trevas, com o ataque de demônios, um ataque de Satanás, né? Que as pessoas que não creem podem até zombar, porque esses seres são invisíveis, mas nós cremos pela revelação bíblica que eles são reais, que o ataque deles é real, né? E para dos danos, e que Deus está colocando aí a oração, né? Jeová te ouça no dia da angústia. Te ouça porque você vai estar orando e falando com Deus, né? E falando com Deus. Agora, aí ele continua: o nome do Deus de Jacó te proteja. E hoje eu quero me focar mais nessa expressão aqui: o nome do Deus de Jacó te proteja. Como eu disse, o nome do Deus de Jacó, né? Por isso que ele disse: Jeová te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó é Jeová, ou Yahvé, o tetragrama sagrado, né? E aí, o nome do Deus de Jacó te proteja. Um cenário de guerra isso aqui. E o nome do Deus de Jacó é que dá proteção. O nome do Deus de Jacó te proteja, né? Que ele está aqui falando, né? Que o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome do Deus de Jacó dá proteção. Aí vamos ler mais aqui. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Antes de falar mais do nome de Deus, eu quero mencionar aqui essa questão aqui do verso 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. As ofertas. Por que Deus lembraria das ofertas? Porque essa pessoa aqui, ela fez ofertas para Deus, né? Os teus holocaustos. Geralmente a oferta eram animais, né? Eram carneiros, cordeiros, bode, cabra, novilhos. Então eles ofertavam animais. E tem também as ofertas de manjares, que eram alimentos. O certo era oferta, mas como ele está falando aqui de holocausto, né? E aceite os teus holocaustos. O holocausto era sacrifício queimado. Naturalmente o animal era oferecido sobre o altar, o animal era degolado, seu sangue era derramado na base do altar pelo sacerdote, e nas pontas do altar também. Havia todo o ritual. O certo é que o judeu, ele ofertava para Deus, né? Tanto era oferta de animais como oferta de manjares, comida, alimento. Que naturalmente o sacerdote se beneficiava disso, porque Deus disse que essas ofertas eram para alimentar os sacerdotes, né? Mas aqui ele está dizendo que nesse dia da angústia,
ele diz que Deus iria se lembrar, né? Lembre-se de todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos. Então eu posso imaginar, né, no dia da angústia, do sofrimento, né, da aflição, e aí a pessoa clama a Deus, né? Ora e clama a Deus, Jeová te ouça, porque você está clamando. Aí Deus diz: quem é essa pessoa aí que está clamando? Estou só hipoteticamente imaginando aqui, né? É o fulano de tal. Ele deu alguma oferta? Não, ele nunca deu nenhuma oferta, não. Parece até que a gente está até assim pregando aqui uma barganha, que Deus não faz barganha, porque Deus não é político, mas Deus sabe quem o honra, né? E a questão da oferta está envolvida honra, ainda que Deus não precise, mas Ele sabe. E Deus é tão cioso com respeito a essa questão das ofertas, que no livro do profeta Malaquias, ele diz que não era para o judeu oferecer a ele nenhum animal cego, nem manco, nem com defeito, porque ele não aceitaria, porque ele queria o melhor animal, né? Na verdade, para Deus tem que ser o melhor. Então, quem pensa que, por exemplo, as ofertas ou qualquer coisa que você dá, é claro que Deus não precisa, mas o povo de Deus precisa. Como eu falei outro dia, o sacerdote precisa. A pessoa que Deus separou para cuidar do seu povo precisa. E é como se o próprio Deus sustentasse essa pessoa por meio dessas ofertas aí. Então, no dia da angústia, eu estou vendo hoje pessoas, a pessoa está na angústia ali, né? E aí, olha só, ela ofertou alguma coisa a Deus algum dia? Ela fez alguma coisa para honrar a Deus? Aí isso aqui: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. E aí eu quero dizer o seguinte, um princípio espiritual: as ofertas e as orações são memoriais. Eu vou mostrar isso no Novo Testamento, novo, né? Interpretando o Velho Testamento por meio do Novo, a Nova Aliança, no capítulo 10 de Atos. Vamos ver Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, ou seja, um memorial. As nossas orações e as nossas esmolas são um memorial diante de Deus. O que é memorial? Para fazer Deus se lembrar, como se Deus se esquecesse. Mas toda a Bíblia ensina que Deus, ainda que Ele não esqueça, mas Ele disse que é para lembrar Ele. As nossas orações muitas vezes é para lembrar a Deus. Lembra Deus das suas promessas, né? Embora Ele não esqueça, imagino que Ele não esqueça, mas pelo menos para nós temos que lembrá-lo. Então, o memorial são as nossas orações e as nossas, aqui é esmola. Essas esmolas na verdade são ofertas, né? Que esse Cornélio, um centurião romano, ele naturalmente, ele de contínuo, né, fazia muitas esmolas ao povo. Quando fala aqui é o povo de Israel, geralmente ele estava trabalhando no meio dos judeus, ele fazia muitas esmolas ao povo de Israel, apesar de que ele era romano, mas estava trabalhando no meio dos judeus ali. Então, as orações e as esmolas, que ele estava orando a Deus, mas estava dando esmola para o povo. Mas só que quando o anjo chegou, ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Um memorial, ou seja, foi um motivo para Deus ouvir a oração dele. E nós sabemos que por causa disso foi salvo ele e toda a sua família, ele e seus amigos, né? Ele reuniu amigos e parentes mais próximos, mais íntimos, e todos foram salvos, porque esse homem estava fazendo o que ele sabia. Ele diz, diz aqui: piedoso e temente a Deus.
ou seja, esse piedoso, né? Sempre gosto dessa palavrinha piedoso, Eusebeia, é a pessoa que ela pratica exercícios espirituais, como oração, jejum, aquilo que estava orando, jejuando, palavra de Deus, da esmola. Ele é uma pessoa piedosa, praticava exercícios espirituais, era o que ele sabia fazer, mas não estava salvo. Mas as suas atitudes altruístas, né, chamaram a atenção de Deus, memorial. O Deus mandou o anjo, e aí o anjo orientou, né, e chamou o apóstolo Pedro, e ele foi salvo. Voltando para o Salmo 20, nome de Deus. O nome do Deus de Jacó te proteja. O nome de Deus está mencionado pelo menos 3 vezes aqui. No verso 5, nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora, o verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Jeová nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Mas vamos ver aqui, faremos menção do nome de Jeová nosso Deus. O nome de Deus, o nome de Deus é uma arma de guerra, né? Por isso que o tema dessa palavra seria armado com o nome de Deus. Eu estou no meio da guerra, mas não tenho arma nenhuma. Se você tiver o nome do seu Deus, você tem uma arma poderosa, né? O nome do Deus de Jacó te proteja. Faremos menção do nome de Jeová nosso Deus no meio da guerra. Então, o nome da divindade é uma arma poderosa. Como Israel no Antigo Testamento, Deus se revelou a Moisés como sendo Jeová ou Yahvé, ou eu sou, né? Mas foi o nome, e aí eu quero dizer aqui, o nome próprio da divindade, essa é a questão. O nome próprio da divindade é uma arma de guerra, arma poderosa. O nome, a palavra Deus, por exemplo, em hebraico é Elohim. Elohim. É o plural, provavelmente, de El, né? Então, Elohim é Deus, mas Deus não é nome, Deus é título, né? Agora, nós percebemos, por exemplo, que na nossa cultura fala-se muito em Deus, né? Deus te abençoe, né? Deus isso, Deus aquilo. Essa palavra Deus não tem autoridade. No mundo espiritual, a palavra Deus não tem autoridade. Eu te repreendo em nome de Deus, não está dizendo nada. Isso aí é ignorância espiritual, né? Agora, por isso quer dizer, o nome do Deus de Jacó. O nome do Deus de Jacó, nessa altura do campeonato, Davi sabia, porque ele revelou para Moisés. Ele diz: olha, eu fui conhecido no passado, né, por Abraão e pelos patriarcas, mas pelo meu nome não lhes fui conhecido, né? Lá no início, Deus se apresentou lá como El Elyon, o Deus de Melquisedeque era El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele se apresentou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas ele disse: mas o meu nome agora, Moisés, vou revelar para você o meu nome. Esse ato de Deus revelar o seu nome para uma pessoa era uma coisa da maior importância, da maior intimidade, e não era para qualquer um que ele revelava o seu nome, mas ele revelou para Israel. Então Israel sabia, o nome do Deus de Jacó era Yahvé, ou Jeová, ou seja qual for a pronúncia do tetragrama sagrado. Esse é o nome próprio da divindade, o nome próprio. A divindade tem um nome, né? Nós sabemos que no Antigo Testamento havia muitos deuses como Moloque e o deus dos filisteus, que era, como é que é o nome do deus dos filisteus? Era Dagon. E está cheio de nome de deuses, né? Cada deus tem o seu nome, cada deus tinha a sua casa, a casa de Dagon, né? E tantos outros deuses. Marduk, a divindade tutela da Babilônia, e está cheio de nome de deuses. Só que cada deus tem o seu nome. Então o nome do Deus de Israel era Yahvé. Esse nome ele só revelava para quem fazia aliança, porque no ato da aliança ele revelava o seu nome, era como um casamento. Então, quando ele sabia o nome da divindade, que ele tinha feito aliança com essa divindade, o nome dessa divindade era arma de guerra, o nome era proteção. Esse nome deveria ser invocado. Por isso que ele diz aqui:
Jeová te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Não é Deus a palavra, é o nome dele. Isso aqui eu estou dizendo, não é com os cristãos, isso aqui é com os judeus, porque foram os judeus que fizeram aliança com Yahvé. Aí diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Jeová nosso Deus. Nós faremos menção do nome, nós faremos menção do nome de Yahvé. O Jeová era um judeu que falava isso, porque era arma de guerra. E Satanás sabe que o nome próprio da divindade é arma de guerra, é proteção, é o nome próprio. Agora, Satanás é muito astuto, né? Ele consegue enganar as pessoas. O terceiro mandamento do decálogo é: não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. Olha só, não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. Deus não estava dizendo para não tomar o nome dele, ele não estava dizendo para não pronunciar o nome dele, porque isso ele não iria dizer, porque na aliança, o nome da divindade, o nome próprio, é arma de guerra, é a proteção, tem a autoridade do mundo espiritual. Satanás sabe disso. Mas aí, os judeus, acredito que na melhor das intenções, eles resolveram não pronunciar o nome de Deus de maneira alguma. Né? Porque assim, não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. E aí os judeus, acredito que foram judeus, né? Até onde eu sei, né? Se eu tiver enganado de alguma coisa aqui, eu já vou pedir perdão aos judeus aqui, mas até onde eu tenho conhecimento, os judeus, bem intencionadamente, disseram assim: para não mencionar o nome do nosso Deus em vão, não vamos mencionar de maneira alguma. Ou então assim, até onde eu tenho visto alguns livros aí, até a expressão Deus, quando é traduzido em português, eles não colocam assim, o nome Deus, eles colocam um D, um traço, mais U, S, para não cair nesse negócio. Isso aí eu não quero criticar porque é coisa espiritual, mas eu tenho a responsabilidade de dizer o entendimento que o Espírito Santo me deu sobre aquilo que eu sei, né? Então, o nome Deus não tem autoridade nenhuma. Você pode escrever com 4 letras, ele tem autoridade, o nome Deus. Agora, o nome próprio da divindade tem autoridade. O nome da divindade é Jeová ou Yahvé. Os judeus sabem a pronúncia melhor do que eu, né? Embora até onde eu sei, perdeu-se a pronúncia. Os maçoretas depois colocaram os sinais vocálicos. Mesmo assim, há uma confusão enorme sobre a verdadeira pronúncia. Mas seja Yahvé ou Jeová ou qualquer outro nome, mas esse é o nome próprio da divindade. Esse nome tem autoridade, esse nome protege. Satanás sabe que ele tem que respeitar esse nome. Só que isso não é com os cristãos, isso é com os judeus. Então, quando, porém, os judeus eles não quiseram pronunciar o nome do seu Deus, eles ficaram desprotegidos. Porque está aqui o Salmo de Davi está dizendo: o nome do Deus de Jacó te proteja. Né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, cenário de guerra, porque carros e cavalos era a maior arma na guerra. Aí diz: mas nós faremos menção do nome de Jeová nosso Deus. O nome do Deus na guerra é arma de guerra, vence o inimigo, o nome próprio da divindade. Então, o que Deus disse no terceiro mandamento foi: não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. Eu já disse que o discernimento que o Espírito Santo me deu sobre esse mandamento quando alguém faz aliança e quebra a aliança, está quebrando esse mandamento. Porque quando Deus disse: não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão, é porque quando você faz aliança, você invoca o nome próprio da divindade na aliança. Ele é a terceira pessoa, né? E quando você quebra a aliança, você invocou o nome de Deus na aliança em vão, porque você quebrou a aliança. Esse é o sentido, né? Mas não é para deixar, isso não é para os cristãos, isso aqui é para os judeus. Agora, para os cristãos, nós sabemos que o nome agora, no Novo Testamento, não aparece o nome de Deus, né? No Novo Testamento, Jesus chamava Deus de Pai. Meu Pai, né? Pai nosso que está no céu. Ele sempre chamou de Pai. E, todavia, Pai não é nome, né? Pai é título, Filho também é título, né? Espírito Santo também é título. No Novo Testamento, o nome próprio do Filho de Deus agora vem. Nós os cristãos, fizemos aliança com o Filho de Deus. Nós fizemos aliança com Jesus Cristo.
E aí, o nome que tem autoridade na aliança para nós os cristãos agora, Novo Testamento, Nova Aliança, é Jesus. Esse é o nome, né? Não é Cristo, porque Cristo também não é nome, Cristo é título. Então não adianta você chegar para Satanás e dizer: em nome de Cristo eu te repreendo. Não tem autoridade. O nome Cristo é um título, é o Messias, é o ungido. O que tem autoridade é o nome próprio do Filho de Deus, chama-se Jesus. Esse nome foi revelado no Novo Testamento. O nome próprio do Filho de Deus é Jesus. Pode até dizer que esse nome é um nome do Messias latinizado, que é um nome falso. Eu não sei se é ou não é, mas o certo é que a tradução do nome, né, Yeshua, mas eu já vi muito demônio sair no nome de Jesus, né? A oração ser feita em nome de Jesus. Então, eu digo, acredito que a pronúncia correta do nome, ela não é importante. É qualquer idioma, né? Mas é o nome próprio. Como por exemplo, Pedro, Peter, ou qualquer outro nome, é o mesmo nome, independente do idioma. Então, o princípio que eu quero botar aqui é o mesmo princípio que regia a vida dos judeus, como Davi era um judeu, como ele disse aqui, o nome do Deus de Jacó era Deus, o Pai, do Antigo Testamento, é revelado o nome dele do Antigo Testamento, é revelado o nome do Filho do Novo Testamento, que é Jesus. Esse é o nome que tem autoridade, esse é o nome que é invocado na aliança. Quando o cristão se batiza, o nome que é invocado na aliança é o nome do Filho de Deus, chama-se Jesus. É por isso que Atos 22:16, Ananias diz assim para Paulo: agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Todo o batismo foi realizado no livro de Atos, é no nome de Jesus, está invocando o nome, porque esse nome tem autoridade. É o nome que tem autoridade no mundo espiritual, é o nome que protege, é a arma de guerra, o nome da divindade. No nosso caso é o Filho de Deus, o nome dele é Jesus. A única escritura no Novo Testamento que mostra um discípulo de Jesus expulsando demônios é Atos 16:18, e Paulo só diz assim para aquela moça que estava possuída, diz assim: em nome de Jesus Cristo te ordeno que saia dela. E na mesma hora o demônio saiu. Em nome de Jesus Cristo, lá Paulo disse o nome do Messias, o nome do Filho de Deus, e usou o título também, mas ele disse: em nome de Jesus Cristo te ordeno que saia dela, e o demônio saiu, porque tem autoridade. Então, não adianta por vaidade nós queremos aqui querer defender isso, a tradição da nossa igreja, ou sei lá o que for, porque isso aqui é o que está revelado no Novo Testamento, é o que está escrito, é o que funciona. E Satanás, ele agradece quando a gente não faz desse jeito aí, né? Então, estamos em guerra. Eu mostrei ontem, eu não sei quem nós temos mensagem, né? Nós estamos em guerra contra Satanás. O dragão foi fazer guerra aos demais filhos da mulher, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e são o testemunho de Jesus Cristo, né? A igreja está em guerra com os poderes das trevas, com os demônios, com os principados, com Satanás e seus anjos, com o dragão, com a antiga serpente. Está em guerra. E eu disse ontem, as armas de guerra contra Satanás e suas hostes são armas espirituais. E aqui vai mais uma delas: o nome de Jesus, o nome do Filho de Deus. Eu já vi até cristãos bem intencionados assim: agora eu vou pegar e nós vamos usar o nome de Jeová como... Não, o nome Jeová não é a nossa arma de guerra. A nossa arma de guerra, Novo Testamento, Nova Aliança, é o nome do Filho, é Jesus de Nazaré. Até porque o significado de Yeshua, né, do nome de Jesus, é Jeová é salvação, Jeová é Salvador. O nome do Pai está embutido no nome do Filho, né? Então, princípio de nós estamos aí nos últimos dias, difícil, né? Estamos em guerra, Satanás está vindo para cima mais do que nunca. Tudo que está acontecendo no mundo hoje de ruim, Satanás está por trás, não adianta se iludir, né? Então, o dia da angústia chegou para o mundo todo. A igreja está em guerra. E aí uma arma de guerra, porque não é a única, né? É o nome do Filho de Deus, o nome do Messias. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí está a arma de guerra, né? Não vai querer usar outras armas que não funcionam. Essa daí funciona. O nome do Messias, o nome do Filho de Deus. A nossa aliança é com Ele, e naturalmente com o Pai através dele. O Pai colocou o Filho na frente, o Pai enviou o seu Filho.
O pai diz: eis aqui o meu filho, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então quem quiser ofender o pai é só rejeitar o filho, né? E quem tem o filho tem o pai. Quem não tem um filho não tem um pai. Esse é o ensinamento do Novo Testamento. Então fique aí com essa arma de guerra, use, porque nós estamos no meio do conflito. Além das outras armas espirituais, use o nome de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. É só isso, Jesus Cristo. Paulo falou, o demônio saiu. É arma de guerra, o diabo sabe disso. Então que Deus abençoe cada um de nós, né? E se Deus quiser, estaremos daqui na próxima oportunidade. Espero que